Essa que é o nosso filho Zicadilhos, a querida Maria Sampaio, obrigada, ginecologista e obstetra, e também temos connosco Ricardo João Teixeira, é psicólogo. Obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Olha, nós vimos esta reportagem da preparação para o parto e, portanto, a gravidez, realmente um momento vivido com grande alegria, com grande expectativa, hoje em dia eu diria com muito conhecimento, até porque somos mães cada vez mais tarde. Mas depois o bebê nasce, os 2 primeiros dias aquilo até corre bem, e depois nós estamos a tomar banho e, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer à minha vida? É mais ou menos assim, não é, Maria? É que, na verdade, não é? É isso tudo. Eu já falei várias vezes sobre isso, que é a alegria que nós criamos, aquela expectativa tudo cor-de-rosa, e de repente eles não trazem livros de instruções, não é? E choram, só sabem comunicar desse modo, e nós não sabemos no início o que é que eles querem, se é comer, se é fralda suja, se o nosso leite não está a ser suficiente, e gera realmente uma grande ansiedade nas mulheres, não é? O medo de falharmos como mães. Este é um momento, não sei se faz sentido, Ricardo, em que, na realidade, o que está a acontecer é que 2 pessoas, porque o bebê é uma pessoa, se estão a conhecer, não é? Sim. Com muita expectativa, com muito mais conhecimento de um do que o outro que acabou de vir ao mundo, não é? Mas, no fundo, é um momento de conhecimento. E por isso é que há esta ansiedade toda também, talvez, não é? Sim. Normalmente, assim, há muitas expectativas que são criadas antes, não é? Ao longo da gravidez. E muitas das vezes, assim, há imensas demonstrações, imensas pessoas a mostrar o que é a comunicação ainda durante a gravidez e depois que afetações é que isso tem, mas depois há quase uma espécie de um luto quando há a passagem, não é? Um luto não é necessariamente um termo negativo, tem a ver com transições. Certo. E, portanto, esta adaptação estava na minha barriga, agora passou cá para fora, e como é que é? É este reconhecimento do que é isto? É algo muito biológico, muito até primitivo, do eu ver a minha cria aqui e agora senti-la nos meus braços. Tem muito também de fisiológico, muito de animal, não é? Eu sentir o cheirinho, e quer para a mãe, quer para o pai, não é? E muito hormonal. E são as hormonas as culpadas pelos chamados baby blues. O que é isto, baby blues? Os baby blues portanto, é uma espécie de um estado de disforia, né, de alteração do humor que a mulher sente muito comumente no pós-parto. Estima-se que cerca de 50 a 80% de nós vamos sentir esse baby blues, que é uma espécie de uma tristeza, uma labilidade emocional muito grande. E sim, não se sabe a etiologia, não está bem definida, mas terá a ver com essas alterações hormonais que são disputadas pelo próprio nascimento, pela amamentação, pela criação de bonding, né, com a criança, que vai fazer com que haja uma alteração de neurotransmissores e que vão provocar estas alterações hormonais, da tristeza ao choro, O que é isto dos baby blues? Que sintomas são estes também, Ricardo? O que é que difere? Depois já lá vamos falar melhor da depressão pós-parto, que é algo mais complexo, mas o que é que pode, em linhas gerais, diferir o baby blues, portanto, algo que é perfeitamente normal, aceitável e que passa, não é? Expectável, autolimitado, sim. E que passa normalmente a cerca de 2 ou 3 semanas, não é? E aquilo que depois pode ser uma coisa mais complexa, nomeadamente uma depressão pós-parto. O baby blues é algo expectável, como disseram, e bem. É uma espécie de melancolia que acontece naturalmente, podríamos dizer que até é fisiológica, mas que tende a surgir, é ténue, não cria grande impacto no plano emocional, cria alguma desregulação, não cria hiperdesregulação, mas cria desregulação. Se mantiver no tempo, é como a velha questão do que é grave, o que é intenso, não é? E surge, tem um pico e depois diminui, e o que é que se mantém? No que diz respeito à depressão pós-parto, podemos dizer que há um contínuo, embora possamos falar em depressões pós-parto, como podemos falar em depressões, não é? Porque existem diferentes tipos de depressão. Certo. Na depressão pós-parto existem multifatores, não é? Sei lá, antecedentes, se a pessoa tem depressão antes, se não tem depressão antes, não é? Muitas coisas, às vezes, nós vemos isto, às vezes é pouco reportado em termos públicos, mas depois nos consultórios vemos muito isto, pessoas que já têm receio, até durante a própria gravidez, porque estão a tomar um antidepressivo e tal. E depois, se é um fator que nós consideramos pré-mórbido, que vai ser justificativa depois de uma depressão pós-parto e até expectável, já sim, preparam, entre aspas. Preparamos para quando o trabalho é feito de forma integrada, por exemplo, psiquiatria e psicologia e outras áreas da medicina que possam estar a trabalhar de uma forma interdisciplinar. Muitas vezes o que acontece também é alterações ao nível dos hábitos e dos comportamentos. Por exemplo, sabemos que as desregulações ao nível do ciclo de sono-vigília, alterações do sono, que são expectáveis também, são mais potenciadoras também. Se entrarmos no mundo então de endocrinologia, já nem sabemos o que é que gerou o quê. Tiroidinha, como tu falas muitas vezes, Maria também. Sim. Mas estas questões de caráter comportamental previsível e em termos de intervenção psicoclínica e da saúde, é muitas vezes por aqui que vai trabalho em torno de regulação de hábitos. A regulação de hábitos de sono,
compensações que muitas das vezes, devido às alterações do estilo de vida, que depois interferem no sono também devido aos hábitos do bebê, não é? Claro. Alterações ao nível do que diz respeito à alimentação também, mais muitas das vezes alimentam-se mal e de uma forma desregulada. E outra questão tem que ver também com a atividade física, é extremamente importante, mesmo ao nível da regulação, no sentido hormonal, a libertação de endorfinas, a libertação de serotonina, através da prática de uma atividade física é extremamente importante. Conheço alguns casos, bastantes casos, de pessoas que eram reticentes ou renitentes relativamente à prática de atividade física no pós, não tenho, não posso, é uma questão de organização. Bom suporte social, bom suporte familiar, e por isso é que nós dizemos que quando há uma necessidade de intervenção neste âmbito, no sentido psicoafetivo, trabalhamos muitas das vezes num contexto ou numa vertente sistémica, ou seja, uma vertente familiar. Certo. Trabalhar com o marido, por exemplo, ou com o pai, e com a restante família numa perspectiva de dar suporte para que a pessoa consiga trabalhar. Maria, quando é que tu percebes que esta linha, né, dos baby blues e uma possível depressão pós-parto, pode estar a ser ultrapassada e que, portanto, é necessária a intervenção do psicólogo clínico, do psiquiatra, o que seja? Quando é que, nas consultas também, no ao teu... Sim, tá. E no pós e no pré No também, pré, não é? no pré, às vezes há pessoas que já nos chamam a atenção, não é? Que têm, e há situações de gravidez que têm muita instabilidade familiar, até gravidez talvez solteiras ou situações de ruptura de casamentos, que acontece. Claro. E isso cria uma instabilidade muito maior. Também já está super sem saber o que vai fazer, não é? Vai ser capaz. Aqui são fatores externos que vêm contribuir. E há muitos fatores que nos chamam a atenção, tipo, realmente, ou antecedentes de depressão, pessoas com muita ansiedade, portanto já nos chama a atenção. No pós-parto, tem mesmo a ver com aquele deixar passar aqueles 15 dias, que será um normal, se passar daí e começar a afetar realmente não é, o dia-a-dia da mãe, exaustão, insónias. O próprio vínculo com a criança, não é? Sim, fica comprometido. Eu acho, a ligação, é o bonding, sim, não se cria a ligação, porque a mãe sente-se completamente inútil até, não é? Sente que não está a conseguir, que está a falhar. E uma das coisas que acontece é que as pessoas raramente o falam, porque nós, não é? É esperado que estejamos felizes. Se não estamos, a falha é nossa, de certeza, não é? Eu acho que a mulher acaba por não falar sobre esse assunto. E há esta componente, é muito engraçado tu já dizer, porque eu acho que a culpa, não é? A culpa é um conceito que nos acompanha imenso, quanto mulheres, não é? E Nós é que estamos a falhar. Alguma coisa não está bem. As nossas amigas estão todas contentes, não é? Foram mães. Está tudo contente, nós não estamos porque é uma falha nossa. Portanto, e essa falha acho que faz com que não se procure muitas vezes ajuda, não é? E depois tem tradução realmente na relação com o recém-nascido, na relação marital, e até no acompanhamento do bebê, no nível de desenvolvimento. Muitas vezes pode haver este comprometimento também do vínculo com o bebê. Pode, e existe mesmo, é efetivo. E muitas das vezes o que acontece é que temos que fazer um trabalho quase de psicoeducação para voltar a estabelecer ou estabelecer de uma forma primária até esse bonding. Muitas vezes é feito de uma forma em parceria, ou seja, quase como uma abordagem de casal ou consulta de casal, numa perspectiva do companheiro, deixa-me ajudar-te a... É muito comum. O oposto também acontece. Também não sei se é o objetivo do programa, mas às vezes também acontece dos pais que têm depressão pós-parto. É verdade. O meu marido, quando o meu primeiro filho nasceu, eu disse, pega-lhe. Tenho medo. Pega-lhe, não é? Tipo, o teu filho, pega. E ele... Precisamos a pegar. Eu disse, por amor de Deus, pega-lhe. Tem todos medo. Porque... Eu acho que ele não tem uma depressão pós-parto, que eu saiba, mas porque há muito medo também, não é? E os homens também têm os seus medos no meio deste processo todo. É importante dizer isso, porque as questões, por exemplo, da ansiedade, como está a dizer a doutora Ani bem, muitas vezes são comórbidas. Dificilmente alguém que tem uma depressão pós-parto, uma alteração do humor. Aliás, o primeiro sinal a estarmos atentos é a questão de alterações do humor, impulsividade, reatividade, irritabilidade. Normalmente ficamos ali. Se eles têm uma cadência e tendem a surgir com alguma frequência, é importante estar atento. Depois o médico de referência encaminha para a psiquiatria para a avaliação. Depois da avaliação percebe-se a sustentabilidade no tempo. Se houver uma sustentabilidade, então se calhar ficamos aqui com alguns sinais de alerta. Tem que se ver o histórico. Por exemplo, se for um segundo nascimento, o primeiro nascimento e um segundo nascimento é completamente diferente. Se houve uma depressão pós-parto, do primeiro para o segundo, a probabilidade de haver no segundo é superior. E é importante dizer que a taxa... Se é uma pessoa que já teve alguma depressão... Sim, o estado pré-mórbido e a história de alterações do humor ou de perturbações psiquiátricas é sempre um fator a ser considerado. E é importante também termos uma noção da estatística, quer em termos de diagnóstico, cerca de 10% das mulheres vão
desenvolver uma depressão pós-parto. E depois em termos de recuperação também. A curto, médio prazo, com intervenção psicoafetiva, mais psiquiátrica, se assim for necessário, e normalmente é, com recurso a psicofármacos, o prognóstico é bastante interessante. A recuperação é bastante interessante. Sim, quando feito de forma em Portanto, parceria. eu diria aqui, para também resumirmos, que uma intervenção precoce é essencial também, nestes casos, não é? Sim. Porque nós temos tanta dificuldade, Maria, agora quase que de mulher para mulher, de pedir ajuda, não é? Porque há pouco comecei este programa a falar aqui de um pouco mais, de um ponto de vista mais social, ou que lhe quiserem chamar. Nós, quando somos mães, assumimos o controle da coisa, não é? E até quase que... É nosso. Até, quer dizer, estás pai tu agora, por acaso, puseste aqui um espermatozoide, mas o filho é meu, e portanto eu vou dominar aqui a situação. E somos incapazes, às vezes, de pedir ajuda, não é? E entramos em situações de exaustão total, de discussões, do que seja, de isolamento, por esta grande dificuldade de pedir ajuda e de partilhar tarefas. O que é que nos acontece? Por que é que isto nos acontece? Eu acho que é a sociedade também, que nos impõe um bocado que nós somos capazes de tudo, não é? Eu acho que é um bocadinho biológico também. É biológico também? Eu acho que é muito aquela sensação de... Depois vemos isto até em processo, estamos a falar lá fora da mãe, em questões de separação, a criança é minha, a mãe é mãe, e há muito esta concepção biológica de que o filho é meu. Não é? Se calhar também por esse tal luto que falava há pouco no início do programa, de que ele estava dentro de mim, não é? Se calhar. Nós que o construímos, célula por célula. É, não é? Mas devemos pedir esta ajuda sempre. E os filhos, uma vez, assim para concluirmos a nossa conversa, uma vez disseram-me, há uns anos atrás, porque eu já fiz um grande processo de desapego, no bom sentido da palavra, com os meus filhos. Alguém me disse que os filhos não eram nossos. E fiquei super ofendida. Fiquei mesmo muito ofendida na altura. Aquilo foi mesmo duro para mim. Assim, olha, que lata. Os filhos não são nossos, os filhos são meus. E esta frase significa muito, de facto, porque eles não são nossos, não é? E isto é um processo, nós só estamos aqui para os ajudar nesse processo de autonomia. E se formos compreendendo isso de alguma forma desde cedo, será mais fácil também. Não sei se eventualmente isto faz sentido. Faz. Imenso. São palavras de José Saramago que fala sobre a questão. É que eu fiquei super ofendida quando alguém disse isso. É muito importante trabalharmos o desapego. Os miúdos muito apegados, que têm vinculações ansiosas, vão ser adultos ansiosos. É muito importante a questão mesmo que seja difícil para nós como pais, Claro. ai, faz-me isto, faz-me aquilo. Eu quero fazer, quero-te ajudar, mas é importante não sermos os pais almofada que estão sempre ali a fazer as coisas. É importante também autonomizar. E vermos que eles vão esbarrar muitas das vezes, não de uma forma grave, mas de uma forma, sustentável. Controlada, sim. E controlada, mas esperar que o façam. É importante para eles, é importante para nós. As vinculações e as parentalidades conscientes e saudáveis vivem disto, da questão do desapego. O desapego não é indiferença nem displicência, é Sim, saúde. a primeira vez que eu ouvi a palavra desapego também fiquei ofendida. Pensei, desapego. É assim um termo bem budista, bem mindful, mas faz todo o sentido. Todo sentido. O desapego é importantíssimo. Bem, muito obrigada. Gostei muito da conversa. Acho que acabamos muito bem. Obrigada aos dois. Voltamos a ver em breve, certamente. Maria, vem cá mais vezes.